Bom, para falar sobre a crise financeira da Grécia, que é a nossa complicação da semana, nós convidamos a professora Maria Antonieta Del Tedesco Lins, que é do Instituto de Relações Internacionais da USP, e o professor Pedro Rossi, do Instituto de Economia da Unicamp. Muito obrigado por terem vindo ao Estúdio Univesp, ao programa Complicações. Começando pela professora Maria Antonieta. Professora, como é que a gente consegue dar as razões da crise grega, as primeiras razões, como é que a gente pode tentar explicar essa grande complicação? Bom, antes de tudo, a gente tem que entender, eu vou tentar ser bem breve porque a história é longa, mas a Grécia, ao entrar na União Europeia, mudou o padrão, isso lá atrás, né? Quer dizer, pôde mudar o seu padrão de gastos, né? O padrão de gastos públicos e o padrão de gastos da sua sociedade, porque da noite para o dia ela passou a ter mais crédito. E, consistentemente, embora isso fosse proibido, entre aspas, né, pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento, que determinou, né, as condições e os critérios para criar a zona monetária, a Grécia ficou fora dos limites de endividamento público e de déficit público, como vários outros países da zona do euro, alguns até do norte da Europa, considerados estáveis. Com a crise de 2008, como todos os países gastaram mais para estimular suas economias, a Grécia se complicou ainda mais, né? E com o PIB caindo, como no mundo inteiro, e aí a crise ficou impagável. Quer dizer, ninguém mais quis emprestar para a Grécia. Num artigo que a senhora escreveu recentemente, a senhora disse o seguinte: se os sócios desse grupo europeu, desse bloco, ao adotarem uma moeda única, eles transferem a autonomia sobre sua política monetária para uma entidade supranacional, eles não têm como financiar-se emitindo essa moeda. Se o Estado precisa de dinheiro, ele deve tomar do mercado. Então, é esse financiamento que a senhora falou que extrapolou os limites do pacto. Exatamente. Quer dizer, se por exemplo, qual é o problema de um Estado se endividar? Teoricamente, o único problema o único limite é quando o mundo ou os mercados não estão mais dispostos a comprar sua dívida. E os mercados estão dispostos a comprar a diferentes preços, que é diferentes taxas de juros. Quer dizer, no caso da Grécia e da Espanha, de Portugal, o custo dessa dívida foi subindo, mas chega um determinado momento em que a custo nenhum, nem outros bancos, né, bancos privados, nem outros estados estão dispostos a comprar títulos daquele estado soberano, mesmo se eles são denominados em uma moeda forte, que é o euro, né, que tem por trás a União Europeia, enfim, e um banco central relativamente organizado, ou bastante bem organizado. Professor Pedro Rossi, desde quando vem esse problema da Grécia? Porque em 2011 já teve uma crise bastante grande, que foi, teoricamente, resolvida na ocasião, mas esse endividamento continua acontecendo. E o que faz da Grécia ser um caso diferente de outros países, como a professora citou, que também apresentaram problemas e que extrapolaram os seus endividamentos, como Portugal, como Espanha, como Irlanda? O que faz a Grécia ser diferente? Olha, eu acho que tem uma questão que é importante a gente destacar, que vem da natureza da moeda única, né? Desde quando vem esse problema? Esse problema é inerente ao euro, né? O euro é uma construção monetária sem uma construção política por trás que dê sustentação. É diferente de uma federação, que nem o Brasil, que nem os Estados Unidos, onde você também tem estados, você também tem uma moeda única, mas você tem mecanismos automáticos de transferência entre os estados, o que não acontece na Europa, né? E essa moeda única, em vez de homogeneizar um determinado território econômico, ela criou desequilíbrios, disparidades, né? Para simplificar a história, os países do norte, em particular a Alemanha, aproveitaram o euro para exportar e para investir, né? Enquanto os países do sul consumiram e importaram, né? Um virou credor, o outro virou devedor, né? Esses desequilíbrios não foram corrigidos pelos mercados financeiros, né? Era o que se esperava, né? Toda a Constituição Europeia está baseada na expectativa da autorregulação dos mercados, né? E de que os mercados conseguiriam ajustar os desequilíbrios. Eles não conseguiram, né? Então, a natureza da crise, né? Você perguntou a diferença entre as crises, mas a semelhança entre as crises dos países do Sul é que essas crises elas não são decorrentes do problema público, do Estado,
né? São déficits externos, não são déficits fiscais que geraram a crise, né? Não, são dívidas privadas e não dívidas públicas que estão na raiz da crise, né? O caso da Espanha é exemplar, né? O caso da Itália, o caso da Irlanda, o caso de Portugal. Eles não tiveram um problema muito grave no setor público. A Grécia juntou as duas coisas, né? Mas a natureza da crise não decorre do Estado, ela decorre da própria constituição do euro em si, né? E da forma como o setor financeiro fez esses ajustes, esses desajustes na União Monetária. O senhor escreveu um artigo com o professor Bresser Pereira, um paper apresentado no final do ano passado. Eu sei que é difícil de explicar de uma maneira técnica, mas eu queria tentar entender um pouquinho, porque vocês defendem nesse paper que, na verdade, o problema da crise da zona do euro, né, como você acabou de dizer agora, não é essencialmente fiscal, mas um problema de taxa de câmbio real implícita. Como explicar isso? É só a gente imaginar uma valorização cambial nos países do Sul. Evidentemente, essa valorização não acontece porque a moeda é única, mas é uma valorização das taxas de câmbio implícitas, né? Ou seja, o que eu estou dizendo? Esses países do Sul estão ficando mais caros, menos competitivos e aumentando o seu déficit externo, né? Enquanto os países do Norte, em particular a Alemanha, está ficando mais competitivo, né? E aumentando, digamos, o seu superávit externo. Está virando cada vez mais credor. É como se houvesse uma taxa de câmbio desvalorizada na Alemanha e uma taxa de câmbio valorizada nos países do Sul. Não é? Qual é o problema? O problema é que você não corrige essas desvalorizações porque a moeda é única, né? Esse é o grande desafio da Grécia, né? Os países do Sul estão vivendo uma crise soberana como vivemos nós na década de 80 com endividamento numa moeda estrangeira. Ou seja, a gente não emite o dólar, então a gente não consegue pagar as dívidas. A Grécia não emite o euro. É como se o euro fosse uma moeda estrangeira para a Grécia. Entendi. Bom, professora, falando um pouco sobre o plebiscito que teve agora no último final de semana, o primeiro-ministro grego, ele convocou um plebiscito para justamente tentar saber do povo grego se eles eram a favor ou não dessa continuação da austeridade fiscal, enfim. Na verdade, as aposentadorias diminuiriam, continuariam diminuindo e o povo grego ficaria cada vez mais apertado, né? E foi dito não, né? O povo não aceita isso. Esse posicionamento é um posicionamento que mostra que o povo está mais à esquerda ou é apenas uma reação a esses anos de austeridade que eles vêm enfrentando? Na minha opinião, eu acho que tem uma combinação das duas coisas, mas pendendo mais para um basta para austeridade. Porque se a gente olhar o esforço que a Grécia vem fazendo desde 2010, de fato, medidas muito duras foram adotadas, quer dizer, o PIB grego caiu 50%, quer dizer, isso não é pouco. Isso é o resultado de uma política extremamente contracionista. Desculpa, 50% não, 25%. 25%. O que está em 50% é o desemprego entre os jovens. Quer dizer, nenhuma alternativa para a população que está se formando, enfim. Então, diante disso, a população grega dizer, bom, a gente quer mais do mesmo e por um horizonte de tempo indeterminado, é muito difícil, né? Alguns analistas europeus, digamos, mais conservadores, diriam o seguinte, que, né, uma leitura que eu fiz nessa semana, diria o seguinte, olha, o povo grego escolheu 40 anos de sofrimento moderado em troca de 7 anos de intenso aperto e intenso ajustamento. Eu não sei, porque, na verdade, e a população, de uma forma geral, também não poderia avaliar isso. Porque, de certa forma não, concretamente, a dívida da Grécia é impagável. Agora, para a gente entender um pouquinho melhor, nosso público que está acompanhando a gente, para quem que a Grécia exatamente deve? Ela deve, quando a gente fala da Troika, por exemplo, a gente está falando de 3 instituições que financiam o país. Quem são elas, professor? A Maria Antonieta estava... Tem até os dados, né? Tem até os números, mostrando, né? A gente estava vendo esses números agora, não é? A dívida grega é em torno de 300 bilhões de euros, né? A maior parte desses euros está com instituições públicas, ou seja, não é mais o setor privado, o que é bom de certa forma, porque o efeito contágio de uma eventual saída da Grécia não vai ser tão grande, né?
O Fundo Social Europeu retém em torno de 40% dessa dívida. Né? O FMI, o Banco Central Europeu e outras instituições, em particular empréstimos bilaterais, nos quais a Alemanha tem um peso maior, também completam essa lista. Né? A Troika é a chamada tríade de instituições que negocia o pagamento dessas dívidas. Né? Tem a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o FMI. Né? E retomando a discussão da austeridade, eu acho que é uma insensatez o que a Troika e os credores impuseram à Grécia. Né? E o referendo está dando uma resposta a essa insensatez. Né? A austeridade ela provoca uma recessão tão grande que o resultado dela em termos fiscal é de piora fiscal, ou seja, não tem nenhum caminho de melhora. Né? Ou seja, o PIB cai tanto que a relação dívida-PIB sobe em vez de descer. Né? Então, você faz economias para pagar a sua dívida, mas o PIB está caindo, então você tem que fazer mais economias. É o chamado ciclo vicioso da austeridade. Você corta gasto, aí a sua economia para de crescer, aí os impostos que você arrecada são menores, e aí depois você tem que cortar mais gasto. Aí você entra num ciclo vicioso, né? Coisa que alguns dizem que o Brasil está entrando. Você concorda, então, com a avaliação, por exemplo, do Paul Krugman, que é Prêmio Nobel de Economia, professor da Universidade de Princeton, quando ele diz que um sim, um plebiscito, um eventual sim, condenaria a Grécia a mais sofrimento e que uma moeda comum, como é o caso do bloco europeu, ele não alivia os países que estão, não ajuda a aliviar os países que estão em crise. Eu concordo. Eu, particularmente, votaria no referendo no não. Né? Apesar de que a gente, com a distância que a gente tem, essa avaliação é mais difícil, porque quando o povo grego vota no não, ele está dizendo, olha, nós sabemos que nós não queremos isso, estamos dispostos a outras alternativas. Não é? Agora, essas outras alternativas, elas são muito difíceis também. A saída do euro, ela é muito difícil, apesar de abrir um horizonte de autonomia e de soberania para o povo grego decidir o seu destino. A senhora concorda também? Também votaria no não, caso tivesse que participar desse plebiscito? Como eu escrevi essa semana, e nesse artigo que você citou, eu, se fosse grega, ia sofrer demais, porque eu não saberia votar ou no sim ou no não. Eu teria que tomar uma decisão, mas hoje eu não saberia o que dizer. Porque eu acho que eu penderia mais para o não, mas a grande questão, e acho que esse é um discurso que está sendo muito frequente, pelo menos na saída do plebiscito do primeiro-ministro grego, é a de que o povo grego não disse não à União Europeia. Né? Porque eu acho que essa é uma questão muito complicada, porque como se daria ou como se dará, eventualmente, a passagem de uma situação para outra, né? Quer dizer, convivência de duas moedas, quer dizer, o euro para as negociações com o resto do mundo e para a circulação doméstica, uma nova moeda que eles imprimiriam lá emergencialmente, enfim. Tem várias fórmulas que estão sendo pensadas. Agora, isso é o de menos, né? O aspecto operacional é o de menos. Por outro lado, você fala, bom, pode desvalorizar, eles podem exportar mais, mas eles vão exportar o quê? Né? Quer dizer, azeitona e, enfim, outros produtos primários, né? O turismo tem também um certo limite, né, de produção de recursos e tudo isso. Agora, eu acho que, de todas as formas, existe um problema muito, muito profundo, que é da sobrevivência da União em si, e que está todo mundo preso numa espécie de jogo, né, numa espécie de labirinto difícil de sair. Por quê? Porque mesmo aqueles que estão sendo muito duros com a Grécia, quer dizer, para a Europa inteira, a Grécia saindo também é muito complicado. Então, hoje de manhã eu estava lendo um artigo de uma eurodeputada, Sylvie Goulard. Ela falou que a Grécia não tem o direito de determinar sozinha
o futuro do euro. Da mesma forma que o Eurogrupo não tem o direito de dizer o que a Grécia vai fazer, né, internamente. Então, é muito sério. Apesar do plebiscito ter sido vencido pelo não com 61% dos votos, as pesquisas apontavam que 70% da população grega era a favor da manutenção da Grécia no bloco europeu e manter a moeda. Isso também por conta até das possíveis desvalorizações das riquezas dos gregos, né? Eu imagino também que isso poderia acontecer. Agora, nessa nova proposta que está sendo planejada agora pelo governo grego, que tem até domingo, esse próximo domingo, para ser decidida e acordada com os seus países parceiros, é possível existir uma proposta que, digamos assim, agrade gregos e troicanos? É possível? O senhor consegue ver isso, professor? Olha, a gente pode se surpreender, mas eu acho muito difícil essa negociação, né? Porque, de um lado, os credores eles não podem flexibilizar muito, né? Eu acho que a Alemanha está com uma postura muito dura, né? E tem também o fato de você abrir um precedente para outras negociações. E do lado dos devedores, saindo de um referendo que fortalece o presidente, ele também não pode flexibilizar muito. Então, eu vejo uma situação muito complicada, né? E eu vejo uma possibilidade muito grande de uma ruptura de fato, né? Parte do Syriza, que é o partido do Tsipras, né, do primeiro-ministro grego, é a favor dessa ruptura, né? E o depoimento do Costa Lapavitsa, que é um professor de economia e deputado do Syriza, né, é de que ele vê a situação como caminhando para uma ruptura e que essa ruptura ela é necessária nesse cenário, né, que está sendo colocado, né, e essa ruptura tem várias implicações e eles vão ter que trabalhar essas implicações, né? Agora, salvar, porque uma posição que eu consigo ver dentre os analistas é que é necessário salvar a Grécia e continuar prestando a devida assistência financeira, até para não prejudicar a sobrevivência do bloco como um todo. Uma coisa que eu não consigo entender é, ok, vamos salvar a Grécia, vamos repassar a próxima parcela do empréstimo que estava planejado e tal, mas e depois? Né? E depois? A crise vai se resolver? Como que se resolve depois? Porque, pelo que eu entendi, o problema essencial vai continuar existindo. Né? Exatamente. A única forma de salvar, se a gente quiser usar essa palavra, é perdoar. É reescalonar ou renegociar. E perdoando quem que perde nessa história? Então, aí vem um problema político muito sério, porque nesses fundos, né, nesse Fundo de Estabilidade Financeira Europeu, estão recursos de todos os países do bloco, ou de todos os países da zona do euro. Então, de certa forma, não, diretamente, são recursos que vêm dos contribuintes, né, quer dizer, dos estados. Existe uma parcela, né, como o Pedro acabou de mencionar, que seria perda dos bancos privados, muito embora, dado o tempo, né, da crise, né, já os muitos anos, sei lá, desde 2010, 2011, que ela vem se arrastando, as instituições privadas já estão se arranjando de uma forma ou de outra e os estados estão acertando para que bancos não quebrem, porque a quebra de bancos não interessa a ninguém, não só por uma questão de proteger o setor privado, mas porque isso tem um efeito no conjunto da economia. Então, agora, além disso, das perdas das perdas econômicas diretas, tem os efeitos políticos dentro do bloco, quer dizer, cada dirigente europeu tem que se haver com o seu eleitorado e com as pressões que estão sendo colocadas lá. Tanto a esquerda na Espanha, por exemplo, que se levantou imediatamente, como o lado direito do Partido da Democracia Cristã da chanceler alemã. A senhora menciona o tal do problema do risco moral, que seria o caso de você perdoar uma dívida e você abrir um precedente de ter um perdão de uma dívida, mas também, por outro lado,
se você deixa a Grécia sair, você também tem o risco também de abrir um precedente para ter outros países que possam sair. Professor, o que significaria para a Europa a saída da Grécia? Olha, significaria admitir o fracasso de um projeto, né, que, na minha opinião, já é fracassado. Né? A União Europeia é um projeto muito bonito politicamente, né, cumpriu um papel importante, mas o euro, como construção monetária, é totalmente falho, né, porque ele não dá conta dos problemas que ele gera. Né? Resolver esse problema agora não vai impedir um problema depois. Né? E o fato importante, né, que a gente tem que atentar é que a moeda, ela é uma dívida pública. Né? Quando a gente está falando de dívida, a gente está falando de papéis. Né? E são papéis que tem uma instituição com capacidade de imprimir, que é o caso do Banco Central Europeu. Né? O Banco Central Europeu teria a capacidade de terminar com a crise, basta simplesmente monetizar as dívidas. Né? Ele não faz isso por vários complicadores, inclusive complicadores ideológicos. Né? Vamos falar claro nesse sentido. Né? Então, o que significaria monetizar as dívidas, para eu entender um pouco melhor? É o que basicamente os Estados Unidos fez na crise dele. Né? Simplesmente você emite dinheiro, né, e compra dívida privada. Então você dá ao banco um papel, seja um título público, seja moeda, né, e fica com a dívida privada no seu ativo, no Banco Central. Você monetizou. Você dá o dinheiro. Né? Exatamente. Qualquer país soberano, né, que tem poder sobre a sua moeda, pode fazer isso. A Grécia não pode, porque ela não emite o euro. Né? Então ela fica sujeita, né, dependente dessas instituições. E essas instituições ficam empurrando um programa insensato, na minha opinião, né, e antidemocrático, na minha opinião, para a Grécia. Né? E agora chegou o momento que a população disse não. Agora, qual é o complicador nessa história? É que essa transição entre moedas, a saída do euro, ela tem um potencial catastrófico. Né? As nossas economias são economias monetárias. A gente não vive sem a moeda. E não vive sem a moeda bancária. Né? Se todo mundo for ao banco ao mesmo tempo, não tem moeda para todo mundo. Né? Isso é normal, ninguém precisa se desesperar e ir ao banco, mas é assim que funciona. Né? Se o banco fechar, a fábrica não vai pagar o funcionário não vai comprar o pão, não vai ao supermercado, as coisas vão quebrar. E aí você volta a um estado rudimentar, vamos dizer assim, de trocas. Né? Então, esse é o cenário que se abre para uma eventual saída da Grécia. E para os gregos? Não, os gregos vão ter que viver essa situação que é extremamente complicada. Né? Dependendo da forma como ela for manejada, pode ser menos complicada, mas ela será complicada. Né? O caso grego é mais difícil que o caso da Argentina em 2001. Apesar de que, no caso argentino, as trapalhadas políticas, vamos dizer assim, né, elas prolongaram a crise. Talvez, se o Syriza tiver mais determinação no que ele for fazer, ele possa amenizar os efeitos da crise. Mas, como a Maria Antonieta falou, a economia grega, ela não abre muitas perspectivas para o crescimento, não é? Pelo contrário, é uma economia que importa muito. Então, como o Fábio colocou, né, de que a riqueza das pessoas vai desvalorizar, né, digamos, a minha moeda desvalorizou, só que o produto no supermercado agora é importado e ficou mais caro. Então, no fundo, é uma economia que fica mais pobre do dia para a noite. Né? Então, é muito complicado. E a gente não espera que do dia para a noite os empresários gregos passem a produzir e fornecer esses produtos de forma mais barata. Então, é um processo longo e complicado. A despeito de todos os graves problemas que enfrentariam os gregos saindo da zona do euro, tendo uma nova moeda própria de novo, talvez um novo dracma, né? E, enfim, um crescimento baixíssimo, uma perspectiva de muitos anos de sofrimento ainda econômico, ele teria uma perspectiva também de autonomia em relação à zona do euro, podendo traçar novas parcerias econômicas com outros países, como, por exemplo, a Rússia. E essa semana foi noticiado de que já haveria um contato do primeiro-ministro Tsipras com integrantes do governo russo, tentando estreitar relações, e, do outro lado, da zona do euro, isso causou uma certa temeridade, principalmente para o presidente francês François Hollande e para a primeira-ministra Angela Merkel, da Alemanha. Professora, em relação a essas relações internacionais, né, como que a senhora vê essas possíveis parcerias e quais são os limites também dessa autonomia grega? Justamente, essa é uma outra, né, usando o nome do programa, uma outra complicação
para o desfecho, a ser levada em conta para o desfecho ou para a decisão que vai ser tomada com relação à Grécia. Porque para a União Europeia não interessa, né, a Grécia na posição geográfica em que ela está, mesmo sendo uma economia pequena, mesmo tendo 11 milhões de habitantes, alguma coisa assim, próxima da Rússia e com a possibilidade de daí se aproximar de outros países mais ao leste, né? Enfim, e também a Turquia, etc, etc. Muito embora a Turquia tenha boas relações com a União Europeia. Então, esse seria um fator adicional a ser levado em conta para ajudar a Grécia a ficar. Mas eu não sei até que ponto ele é forte o suficiente para convencer aqueles que acham que já deu, chega. Complementando esse ponto, eu acho que a alternativa de ajuda da Rússia e dos BRICS, ela se coloca mais no cenário de saída do euro do que no cenário de continuidade. Até porque o problema da Grécia hoje é como reabrir os bancos. E como reabrir os bancos, você precisa de uma linha de liquidez em euro. E essa linha de liquidez em euro, só o Banco Central Europeu vai poder fornecer. Então, o caso de saída, aí sim eu acho que os BRICS e a Rússia em particular poderiam ajudar a Grécia a não ter um problema tão grave no sentido de ter um mínimo de recursos para poder importar o básico para a população dela. Mas eu não vejo essa ajuda no sentido de manter a Grécia sobre aparelhos, sobrevivendo na zona euro. Senhores, muitíssimo obrigado. Nosso tempo se esgotou. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui no Complicações e espero recebê-los numa outra oportunidade. Muito obrigado. Obrigada.